E se você descobrisse que seu melhor amigo ou amiga vai te trair, ou está te traindo? Sim, agora. Em algum lugar neste exato momento. Ou talvez na tua frente. Que situação difícil, não? De que você seria capaz? Existem vários caminhos e decisões a se tomar numa situação assim. Esse é o canal O Dossiê Secreto. E você é bem-vindo. O ano era 30 ou 33. A cidade de Jerusalém estava tomada por rumores e tensão. A celebração da Páscoa judaica reunia milhares de peregrinos, e o clima político estava carregado. Vamos explorar os rumores reais e os preparativos romanos naquele período. Nosso canal não é um canal religioso, e nós estamos apenas trazendo à luz fatos e histórias que muitos de nós ouvimos, lemos e talvez não paramos para pensar a respeito. Havia um crescente debate sobre Jesus ser o Messias. Enquanto muitos acreditavam em seus milagres e ensinamentos, líderes religiosos viam nele uma ameaça à ordem estabelecida por Roma. Alguns zelotes, judeus que defendiam a revolta contra Roma, esperavam que Jesus liderasse um levante contra os romanos. E esses rumores chegavam aos ouvidos dos romanos, que estavam sempre em alerta para qualquer movimentação anormal na cidade. É válido lembrar que onde Jesus chegava se acumulava uma aglomeração de pessoas, e isso preocupava Roma e deixava os soldados sempre em alerta. Foi nesse mesmo período que rumores circulavam entre os discípulos de que um dos seus poderia trair Jesus, pois Jesus havia dito, durante a última ceia, que alguém do meio deles iria o trair. Vale lembrar que no mesmo dia, não um, mas dois o trairiam. Se você quer consultar sobre o texto que estamos narrando, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, no livro de João 18, 1-40. Jesus deixou claro para os discípulos que isso aconteceria, mas ninguém sabia exatamente quem seria. Pedro, João e os demais estavam inquietos, sem saber se a traição viria de dentro ou de fora do grupo. À medida que o tempo da festa anual da Páscoa se aproximava, e particularmente durante os 2 dias anteriores ao início do festival, os principais dos sacerdotes, os escribas e anciãos do povo, em resumo, o sinédrio e todo o grupo dos sacerdotes, puseram-se a conspirar persistentemente qual a melhor maneira de prenderem Jesus e o matarem. Numa dessas reuniões de conselho, realizada no palácio do sumo sacerdote Caifás, ficou decidido que Jesus seria pego de maneira astuta, se possível, já que o provável efeito de uma prisão ostensiva poderia ser gerar uma revolta do povo. Os governantes temiam, sobretudo, um levante dos galileus, que manifestavam orgulho provincial quanto à preeminência de Jesus, como um de seus conterrâneos, e muitos deles estavam então em Jerusalém. Concluiu-se, além disso, e pelas mesmas razões, que o costume judaico de fazer dos ofensores notáveis um exemplo impressionante mediante a aplicação de punição pública, em épocas de grandes reuniões gerais, deveria ser deixado de lado no caso de Jesus. Por isso, os conspiradores disseram: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Em ocasiões anteriores, eles haviam feito tentativas inúteis de apanhar Jesus em suas mãos e estavam naturalmente em dúvida quanto ao resultado de seus novos planos. Nessa pressa de não perder essa ocasião, foram encorajados e alegraram-se em seus planos com o aparecimento repentino de uma inesperada adesão. Creiam vocês, era um dos que andam com o chamado, o Messias. Judas Iscariotes, um dos 12. Então, Judas pediu uma audiência com esses governantes dos judeus e, infamemente, se ofereceu para trair Jesus, entregando-o em suas mãos. É aqui que nós começamos nossa indagação, e queremos que vocês compartilhem em seus comentários, porque alguém que andava, vivia as 24 horas do dia, vendo,
ouvindo suas palestras, repentinamente começam a duvidar das suas próprias convicções? O que leva alguém a trair alguém? O primeiro a trair Jesus, Judas Iscariotes, aquele que Jesus havia confiado ser o tesoureiro do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Sua função principal era administrar o dinheiro e os recursos do grupo, garantindo que tivessem o necessário durante suas viagens e missões. Na Escrituras sagrada no Evangelho de João, 12:6, há uma menção de que Judas, além de guardar o dinheiro, também o roubava para si. Judas trair Jesus sugere que ele pode ter sido movido por não mais acreditar que Jesus era o Messias e pela ganância ao dinheiro ao aceitar as 30 moedas de prata para trair Jesus. O segundo traidor foi Pedro. Pedro que horas antes havia falado para Jesus: Mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Algumas horas depois, esse mesmo Pedro negou Jesus durante o interrogatório de Jesus no pátio do sumo sacerdote. Sua negação aconteceu por medo e instinto de sobrevivência, enquanto ele tentava se misturar à multidão. Após o galo cantar pela terceira vez, a consciência de Pedro foi tomada por um desespero profundo. Ele lembrou as palavras de Jesus para ele: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro viu Jesus ser levado. O olhar de Jesus e de Pedro se cruzaram em meio à multidão, e naquele momento ele entendeu a extensão de sua ação. Imagine vocês, olhar nos olhos de alguém que traiu você, alguém que você deu amor, ou foi cúmplice, amigo, verdadeiro, ou vice-versa. Apenas um olhar dirá 1000 palavras a ambos. Nos dias seguintes, Pedro se isolou. A culpa o corroía. Ele mal conseguia comer ou dormir. O olhar dos outros discípulos pareciam julgá-lo em silêncio. Em seus momentos de solidão, os pensamentos o atormentavam. Nos momentos que antecederam a traição, Pedro estava inquieto. Ele havia prometido lealdade inabalável a Jesus. Lembra que quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele cortou a orelha de um soldado? Esse mesmo Pedro que negaria Jesus, horas antes também havia falado: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. É óbvio que os romanos não deixariam o ato de Pedro ter cortado a orelha de um soldado romano algo passivo de morte e morte de cruz passar facilmente desapercebido. Isso viria agora contra ele tão logo ele dissesse que conhecia Jesus. Com a prisão de Jesus, ele também seria preso e com a medida de como os eventos tomavam um rumo perigoso, isso aconteceria sem precedentes. Pedro carregava uma espada ou podemos dizer uma faca de porte maior, porque, como muitos judeus daquela época, esperavam que o Messias fosse um líder guerreiro que iria libertar Israel do domínio romano. Mesmo sendo um discípulo próximo de Jesus, ele pode ter interpretado a missão do Mestre de maneira mais terrena, acreditando que precisaria estar sempre alerta para lutar fisicamente pela causa dos judeus a qualquer momento. Eu acredito que Pedro não traiu Jesus, mas numa forma inteligente de poder escapar dos romanos e traçar um plano de como poderia salvar seu amigo e mestre. Assim chamado, ele negou conhecer Jesus. Sua mente realmente entrou em conflito, e talvez por isso Jesus na última ceia não mencionou 2 traidores, entendendo que o que Pedro faria seria impulso da sua altivez. E ele estava certo. Há também a dúvida sutil e humana que muitos pensaram: e se Jesus não for quem nós pensamos que fosse? Pedro podia ter feito essas perguntas para si. Momentos de dúvida é normal no ser humano. Ele havia testemunhado milagres, mas agora via aquele homem ali fragilizado, sem poder fazer nada, capturado e humilhado, sendo flagelado e zombado pelos romanos e muitos da plateia que assistia. É notório dizer que os judeus esperavam o Messias que iria vir com glória, trazendo aos judeus o gosto da vitória, destruindo e aniquilando todos os inimigos dos judeus. Pedro talvez pensava: se me reconhecerem, serei preso e morto também, e o mestre verá que sou fraco e inútil. Pedro sentiu o peso da responsabilidade sobre sua própria vida. Pensou nos anos que passou ao lado de Jesus e se perguntou se valia a pena morrer ali, daquela maneira.
sem propósito e sem ter podido ajudar Jesus como ele havia prometido. Pedro arquitetou um pensamento lógico. Se eu negar agora, posso viver para continuar a missão depois. Em sua mente, ele racionalizou a negação como um mal necessário e não como uma traição. Talvez, se ele se mantivesse vivo, pudesse ajudar os outros discípulos a reorganizarem o grupo e manterem a mensagem de Jesus viva. E foi isso que aconteceu. Esses homens, que posteriormente se tornariam mártires, devem ter vivido com essa dor por anos. Como a Bíblia conta, Jesus reapareceu e eles o viram. Após Jesus subir aos céus perante seus olhos, a dor da traição e omissão perdura por não terem sido amigos verdadeiros e talvez, quem sabe, não terem compartilhado da mesma dor. Isso mostra que Pedro viveu com essa lacuna em sua vida e, com certeza, tantos homens que viviam situações e situações juntos. Assim como nós, vez ou outra, alguém tocava na ferida. Os olhares de acusação ao ouvir e ver Pedro falando de Jesus, falando sobre amor e falando do amigo que ele havia negado conhecer e negado ser seu seguidor. As palavras, Mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, ecoariam na mente de Pedro eternamente até a sua morte. Imagine você, um soldado na guerra, abandonar um amigo ferido, deixá-lo para trás e fugir para salvar a sua própria pele. Para Pedro, foi isso. Essa lacuna, essa dor na vida de Pedro, é relatada pelo escritor cristão Jerônimo de Estridão, ou São Jerônimo, que viveu no século IV d.C. Ele mencionou essa tradição em sua obra De Viris Illustribus, sobre homens ilustres, quando ele relata que Pedro, ao ser condenado à morte de cruz, considerou-se indigno de ser crucificado da mesma forma que o Mestre, e foi crucificado de cabeça para baixo. Fica para nós a lição de que nós somos humanos e podemos todos errar, e errar feio. E foi assim que Pedro enganou a todos que não conhecia Jesus. Ele andava com ele e realmente Pedro não o conhecia. Pedro aprendeu o dom do perdão. Perdoar é maior e mais saudável, por mais que não haja mais amizade. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário e seu like. Fiquem bem.